Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. É Deus que nos une mais uma vez em torno da sua palavra, porque a palavra de Deus é o alimento da nossa vida. Sou eu, Padre Roger Araújo, que estou com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós nos colocamos diante da presença do Senhor Jesus. Invocamos Teu nome, Senhor, Teu nome poderoso, grande, santo, no meio de nós, e pedimos, dai-nos a Tua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É diante da Trindade Santa, diante do Deus amoroso, bondoso e misericordioso, que nos colocamos agora para penetrarmos na palavra do Senhor, para que a palavra de Deus penetre em nós. É isto que nós te suplicamos, Senhor. Venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio. Venha nos dar a luz, a direção, a sabedoria, a graça, a sapiência necessária para que possamos tirar das Sagradas Escrituras a luz que conduz e direciona a nossa vida. É Tua graça que nós invocamos sobre nós e pedimos, dê-nos Tua bênção, dê-nos a Tua proteção. Vamos sentar aqui na mesa da palavra para que possamos fazer o nosso estudo diário orante da palavra de Deus. A cada dia nós invocamos sobre nós a graça do Senhor para que Ele nos dê realmente a direção para estudarmos a palavra do Senhor. Então, no livro do Gênesis capítulo 39, nós estamos estudando a história dos nossos patriarcas. Que beleza estudarmos no estudo anterior a história de Judá, todas aquelas contradições, e é muito importante entendermos as contradições, inclusive dos personagens bíblicos, para entendermos nossas próprias misérias e contradições. Hoje vamos continuar estudando a história de José, aquele filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos e agora está no Egito. Então, o capítulo 39 começa dizendo o seguinte: José foi levado para o Egito. Potifar, um egípcio, que era ministro do faraó e chefe da guarda do palácio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas o mais importante, olha esse princípio aqui que é o versículo 2. Mas o Senhor estava com José, e ele se tornou um homem bem-sucedido, morando na casa do seu senhor egípcio. E o versículo 3 continua dizendo: o patrão notou que o Senhor estava com ele e fazia prosperar tudo o que ele empreendia. Veja que beleza! Mesmo vendido como escravo, mesmo jogado nas traças praticamente, como foi pelos irmãos, o Espírito do Senhor, o Senhor estava com José. Entenda que mesmo na vida nós passamos por momentos de desprezos, de incompreensão, somos vendidos pelos irmãos, mas se estamos com o Senhor permanece conosco. Ninguém pode tirar a graça de Deus de nós se nós permanecermos na presença do Senhor. É um sinal característico dos nossos pais na fé. Desde Abraão e agora José, eles permanecem na presença do Senhor. E aonde quer que eles estejam, onde é que eles irão, ali a graça estará com eles. E a graça você passa até para outros. A graça de Deus que está comigo, que está com você, nós podemos passar para aqueles que nós encontrarmos nos caminhos da vida. José conquistou as boas graças do patrão e ficou a seu serviço. O patrão o nomeou administrador de sua casa, confiando-lhe todos os seus bens. Olha o que diz o versículo 5. E a partir desse momento, o Senhor abençoou quem? O patrão, Potifar, em nome de José. E a casa do egípcio foi toda abençoada, e Deus derramou sua bênção sobre tudo o que possuía em casa e no campo. Por quê? Porque José era um portador da graça.
José era o homem da graça. Quando nós estamos com Deus, nós levamos para as pessoas, nosso patrão, nosso trabalhador, nossos amigos, nós levamos Deus para os outros. Quando eu não estou com Deus, eu posso levar outras coisas para o mundo onde eu estou. Mas eu preciso ser portador da presença de Deus aonde eu me faço presente. E talvez a palavra que chame a atenção aqui também é o verbo prosperar, porque José em tudo fez prosperar. A verdade é que o significado mais correto do prosperar é abençoar. Tudo se tornou abençoado porque a presença de Deus traz bênção para aquilo que fazemos e para aquilo que nós realizamos. Mas a partir do versículo 7, começa um acontecimento trágico que muda toda a história. Mas mesmo em meio àquilo que é trágico, se eu permaneço fiel a Deus, a graça de Deus me acompanha, mesmo em meio às tragédias da vida. Aconteceu que a mulher do seu patrão, que é a mulher de Potifar, pôs nele os olhos e disse: dorme comigo. Se você prestou atenção no versículo anterior, diz que José era um homem de belo porte e era bonito de rosto, um homem atraente fisicamente. Olhando, José despertava atenção e interesse. E essa mulher cobiçosa, ela cobiça José. Mesmo sendo casada, ela está desejando outro homem, no caso José. Mas José, olha a virtude do homem de Deus, versículo 8. José recusou, dizendo à mulher do seu patrão: em verdade, meu senhor não me pede contas do que há na casa, confiando-me todos os seus bens. Ele próprio não é mais importante do que eu nesta casa. Nada me proibiu, senão a ti, por seres, óbvio, a sua esposa. E aí vem a frase-chave que você tem que guardar como princípio de vida. Está aqui a segunda parte do versículo 9. Como poderia eu fazer tamanha maldade pecando contra Deus? Um homem que é temente a Deus, uma mulher que é temente a Deus, diante das tentações, diante das seduções que há em todo campo e lugar, ele tem o princípio do temor a Deus. Como eu poderia fazer tamanha maldade, fazer o que não me é correto, fazer-me o que não é justo, e eu pecar contra Deus? Que, no caso, seria o adultério, aqui no caso, se apossar de uma mulher que não é sua, aqui é cometer o mal. Mas toda a maldade que cometemos é um pecado contra Deus. E um homem que é temente a Deus, uma mulher que é temente a Deus, ela procura com toda a força da sua alma e do seu coração não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E aqui começa agora o circo, porque certo dia José entrou na casa para seus afazeres e nenhum dos empregados estava em casa. Então a mulher agarrou José pelo manto e disse: dorme comigo, mas ele largou-lhe nas mãos, José, o manto e fugiu correndo. José fugiu da tentação, José não se entregou à tentação. Aqui está o homem virtuoso, é aquele que foge da tentação e não aquele que se entrega à tentação. Esse é um princípio maravilhoso. Mas aí a mulher então faz a coisa se inverter, né? Desculpe a expressão, endiabrada como estava, tomada pelo mal, ela então inverte a situação, começa a gritar para fazer entender que foi o contrário. É José que a tinha tentado, a José que tinha então tentado ficar com ela. Quando uma pessoa está mal intencionada, ou o pecado toma conta dela, ela vai juntando pecado sobre pecado. O primeiro pecado foi tentar adulterar, não conseguindo, ela ainda une-se a isso, a mentira, a calúnia, a difamação e tantos outros, porque o corpo está todo tomado pelo pecado. E óbvio que essa situação faz com que José
seja expulso da casa, não é? Porque o marido vai acreditar na sua mulher, vendo o manto na mão dela e assim por diante. Mas o mais importante é que José foi mandado para o cárcere, onde se guardavam os presos do rei. E ali José fica. Mas o versículo 21 diz: mas o Senhor estava com José e concedeu-lhe seu favor, atraindo-lhe a simpatia do carcereiro-chefe. Deus nunca abandona os seus, mesmo sendo injustiçado. Mesmo que soframos todas as injustiças da vida, o mais importante é entendermos isto: Deus jamais abandona os seus. Nós vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a aprofundarmos um pouco mais o nosso estudo orante da Palavra de Deus. Retornamos então à história de José e agora ele já está no Egito. É muito interessante. Tem males que vêm à nossa vida e que, na verdade, provocados por outras pessoas ou por circunstâncias que nós não gostaríamos que realmente acontecesse e que nós não podemos dizer, às vezes, como provérbio popular, que tem males que vêm para bem. Não é isso. Mas tem males que realmente podem se comportar, situações que são, assim, bem ruins e que podem se comportar como portas, né, como oportunidades para outras coisas boas que não aconteceriam sem elas, né? E aqui nós vemos exatamente isso com a história de José. José foi parar no Egito, vendido pelos seus irmãos. Quando ele então é comprado por esse homem chamado Potifar, o homem percebe que tudo aquilo que aquele que é o seu servo, José, realiza, realmente prospera. E volto a dizer, o nome de José é isso, multiplicar. Por isso sempre se diz que aquilo que José fazia, Deus multiplicava, fazia mais ainda, né? Ele fazia um pouco e Deus multiplicava aquilo que ele fazia, para dizer que qualquer coisa que caía na mão dele, ele administrava muito bem, porque a graça de Deus o acompanhava. E aqui José conseguiu tanto destaque que em pouco tempo Potifar colocou ele à frente da sua casa. E aí é o primeiro momento de glória de José. Imagina, um servo se transformar no administrador daquela casa. E a única coisa que é dita por Potifar é que ele não pode comer, né? Não pode mexer com o pão que Potifar comia, né? Que na interpretação judaica, essa relação de pão de Potifar é a referência típica à sua mulher, que nós vemos aqui aparecendo na sequência, porque ela se interessa por José e ela então quer cometer adultério com José. E José se nega a isso, mas infelizmente acaba caindo numa armadilha dela, né? Não é que José cede àquela armadilha que ela elaborou, mas ele acaba caindo na armadilha e ela, que seria descoberta, resolve transferir a culpa para José e aquilo que caminhava muito bem termina com um desfecho pior ainda, porque José é preso. Essa é a parte triste da história, né? José começou de um jeito ruim, cresceu e depois minguou novamente. Mas isso daqui é a preparação da história do próprio povo de Deus que vai acontecer no Egito e também o que acontece na vida da gente. Altos e baixos, mas Deus, que acompanhava José para o Egito, que multiplicava o que ele fazia, também o acompanha para a prisão. E essa prisão será uma oportunidade, então, de José fazer aquilo que fez na casa de Potifar num nível muito mais alto. Mas vejam como é interessante. Existe um provérbio popular que é a oportunidade que faz o ladrão. Nós precisamos mostrar que esse provérbio não é bem verdade, porque a oportunidade só faz o ladrão quando o coração já está corrompido, aguardando simplesmente a oportunidade, então, de realizar um ato. José é o modelo contrário, daquele que assimilou a palavra, que assimilou de verdade a vontade de Deus e que é correto, indiferente da situação que seja colocado diante de si. E mesmo nas coisas que são tristes, será Deus que vai justificá-lo. Mas o Senhor estava com José. É essa mensagem da palavra de Deus que está lá no versículo 21 do nosso estudo de hoje, no capítulo 39, que nós queremos guardar no nosso coração. O Senhor estava com José porque José estava com o Senhor.
E quem está com o Senhor evita o pecado, corre do pecado, foge do pecado, ainda que sofra injustiças em consequência disto. Mas Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos preserva, Deus é aquele que nos conduz pelos caminhos mais tortuosos dessa vida, sem jamais nos abandonar. Senhor, dai-nos a graça. Dai-nos a graça, Senhor, de fugir do pecado, de resistir ao pecado. Dai-nos a graça da fidelidade. Dai-nos a graça de ser fiel a Ti, Senhor. Sermos fiel à Tua palavra, aos Teus mandamentos e aos Teus ensinamentos, e não deixe que o nosso coração se enverede pelos caminhos do pecado e do mal. Guarda-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, Tua bênção, Tua graça, Tua luz e a Tua direção, para que andemos sempre na Tua presença em tudo aquilo que fazermos e realizarmos na vida. Que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus guarde a sua vida, que a palavra de Deus guarde o seu coração, e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.